gente tem que lançar presença, né? Nesse novo ano, nesse ano letivo de 2021, a gente tem que lançar presença, né? Normativa que está acima de mim, não sou eu. Beleza. Aí tanto a Jéssica quanto a Monara, vocês falam para elas que quando for assim, me avisa, né, para eu ficar sabendo. E que, infelizmente, essa aula era importante elas estarem, né? É uma aula de finalização da nossa unidade de conceitos, é uma aula que a gente vai fechar as coisas e tem a nossa discussão aí, né? Dos nossos 3 textos, tá? De qualquer forma, pede para elas entrarem no SIGA, que eu vou botar lá o vídeo, para elas não perderem, tá bom? Mas voltando à pergunta do Gabriel, como que eu definiria em uma única palavra, né? O ponto das reflexões que eu estou nesse momento, é evidente que todo mundo reflete o tempo inteiro, né? E é uma pergunta que não tem uma resposta fechada, tipo x é igual a 35, né? Depende muito das reflexões contínuas e continuadas que nós tecemos, né? Porque depende da cultura também. Então, por que seria uma relação, no meu entendimento? Porque a relação, ela parte do pressuposto que existem dependências no sentido de ter critérios específicos e maneiras específicas de se lidar, né? Então, uma relação que existe dependências e autonomias também, né? Ela parte de uma relação entre alguém que observa algo, ou alguém que observa um outro, né? Ou alguém que observa a si mesmo. O resultado desses processos relacionais, dessas associações, seriam abstrações de uma forma geral, abstrações mentais, abstrações de significado. Isso depende de uma natureza humana, não é? Então, a arte enquanto relação, ela é tanto como eu me porto com as coisas que eu interajo, quais são as dependências, os critérios que eu escolho para olhar aquilo. Ao mesmo tempo, ela é o resultado dessas escolhas, ou seja, as abstrações mentais que foram realizadas, foram tecidas nesse processo relacional, né, que a gente chama de cultura. O resultado sistêmico dessas abstrações mentais seria a linguagem, é esse local onde nós coletamos essas informações e empregamos essas informações de uma forma lógica, né? Então, a arte tem esses 3 aspectos, né? Se a gente fosse parar para pensar, que todos vão desembocar nessa pergunta genial que o Gabriel fez, que é resumir em uma única palavra. Um desafio enorme, né? Arte como relação depende de como eu me porto. O resultado dessa relação é uma abstração o conjunto sistêmico dessas abstrações é a linguagem, não é? Então, se a gente fosse resumir numa única palavra. O interessante é que, sendo relacional, ela também é mutável, ela não é fixa, não é? Ela não depende, ela não exige barreiras, não é? As barreiras são momentâneas ali, para se classificar coisas, né? Isso é um quadro, isso é uma música, né? Mas a música não é sempre a mesma ao longo da história das atividades humanas, né? E o quadro também não permanece o mesmo ao longo também das práticas de pintura. Então, essa relação é mutável, é múltipla, é móvel, né? E os resultados dessa interação é múltiplo, móvel. Então, a gente tem várias culturas diferentes nesse mesmo momento no globo. Assim como nós temos várias culturas diferentes ao longo da nossa história enquanto humanidade, não é? Curtiram? Concordam? Discordam? Porque se a arte fosse uma coisa pré-determinada, firme, por exemplo, arte é técnica, e é um conceito que foi vigente até, vou pensar aí, até a primeira metade do século XX era muito comum. Alguns campos já desbravaram isso de outra forma, né? Que massa que concorda também, Gabriel. Alguns campos já desbravaram esses conceitos antes. Por exemplo, na música, que foi um campo um pouco conservador nesse sentido, até pouco tempo,
música era entendida como técnica, como se executar alguma coisa, como se organizar esses elementos próprios de uma forma definida, né? E o segundo texto nosso, do Kenneth Glow e o Bird, apontam isso de certa forma, essa linha evolucionista, né? Barroco, classicismo, romantismo, pareirão, né? Isso respeita a história da Europa, não se respeita a história da humanidade, né? Mas outros campos já se desenvolveram e já perceberam, pelo menos ali na segunda metade do século XX, que a arte é uma relação de dependências, é uma prática de dependências relacionais, na verdade, né? A gente tem várias perspectivas possíveis, né, de se realizar um quadro, não só a técnica. Não é necessário ter uma técnica só para se pintar. Pode se pintar de várias formas diferentes. Então a técnica não é uma chave de entendimento do que seria arte. Porque se fulano faz uma forma e Beltrano faz de outra, não importa muito. O que importa é a perspectiva crítica ali por trás, né? O posicionamento daquele indivíduo inventivo. Então também é relacional. É o jeito que eu olho fulano ou eu olho Beltrano, né? Técnica não é. Ao mesmo tempo, o espaço também não está sendo entendido como uma chave de classificação do que seria arte, né? Uma vez que um quadro pode estar numa galeria de arte ou um quadro pode estar no meio da rua, né? Depende das relações que nós tecemos nesses espaços. O corpo também, enquanto objeto primeiro de manifestações teatrais ou da própria dança, expressão corporal, também é relacional. Cada um tem a sua forma de interpretar essas abstrações que estão na cultura, não é? Então, arte enquanto... Hoje é mais como expressão, correto? A ideia de arte como uma expressão, eu diria que vai um pouco além da expressão, porque a expressão também ela é... A expressão ela seria subjetiva, né? A música também é. A expressão integra a relação, né? Porque imagina, por exemplo, um indivíduo que está no seu ateliê desenvolvendo uma escultura, um artista ou uma artista ali, uma artista plástica está esculpindo algo, elaborando algo mentalmente ali, realizando essa elaboração. Ela está se expressando? Tá. Qual que é a relação que ela tem? Ela com o universo mental que ela tem, organizando isso, processando isso de forma linguística, ou seja, conectando A com B, né? Seriam essas abstrações, e materializando isso através de uma ideia tridimensional, que seria uma escultura, não é? Então tem uma relação ali, relação dela com a cultura, né? Então esse ponto de expressão subjetiva. Depois que esse material está pronto, ele é exposto para o restante da sociedade. Aí cada um, a partir do seu universo de percepções e o seu local de interpretação ali, vai ter uma relação com aquele objeto, se aproximando ou se distanciando, né? Isso é comum, isso não tem nada de errado, né? Cada um vai ter ali uma interpretação sobre aqueles objetos, que vai depender da cultura onde a pessoa está, do jeito que a linguagem da pessoa funciona, né? Então a relação basicamente engloba tudo na arte e na cultura, exatamente. Não só na arte e na cultura, mas como todo e qualquer fazer humano. Tem um sociólogo francês chamado Bruno Latour, que ele tem a teoria do ator-rede. O que a teoria do ator-rede fala? Que o sociólogo, em vez de definir grupo, por exemplo, trabalhadores da década de 80, ou, não sei, qualquer outro grupo aí, pescadores do litoral norte da Bahia, ele não vai definir essas classificações fechadas, ele vai deixar que aqueles indivíduos, os trabalhadores da década de 80, os pescadores do norte da Bahia, indiquem para ele quais as relações que eles tecem. Para o sociólogo entender qual que é a cultura que está ali e como que eles se agenciam no sentido de apresentar, no sentido de organizar a linguagem ali. Quando um historiador da arte, um musicólogo, um teórico da arte de uma forma geral, observa uma expressão artística, ele se aproxima daquele universo como se fossem os pescadores ou os trabalhadores da década de 80. Ele se aproxima daquele universo.
Então, a relação está com o objeto, e o objeto expressa o local de onde ele foi produzido. Então, por isso que talvez relação seja uma boa maneira de classificar arte, cultura e linguagem, tá? A gente iniciou aqui com uma fala, eu acho que eu já abri demais o leque. Era para vocês me falarem e eu estou aqui falando, né? Vamos, mas assim, genial essa pergunta, viu, Gabriel? Essas perguntas boas. Toda pergunta boa é normalmente uma pergunta simples, se vocês forem pensar. São perguntas fundamentais. Eu vou projetar aqui para gente, pessoal. Só para a gente retomar aqui. Que a gente avançou um pouquinho nesses minutos. Nós chegamos à nossa 8ª aula, né? Nossa aula de finalização aí do nosso a primeira unidade de conceitos básicos, de conceito base, né? E a gente pensando na linguagem em 3 tempos, né? Foram essas 3 abordagens de 3 campos diferentes do saber, cada qual com a sua especificidade, com as suas diferenças, mas chegando a pontos de concordância, né? Vocês foram convidados a ler, cada um de vocês ficou responsável por um texto, né? E a gente vai conversar sobre eles agora, para a gente ver e mapear quais são esses entendimentos em comum desses vários campos exemplificados nesses 3 possíveis, né? Nas últimas aulas a gente viu que a linguagem ela pode ser conceituada tanto como uma habilidade, né? Seria essa faculdade cognitiva, essa capacidade cognitiva que nós seres humanos temos, que permite a cada um de nós representar, né? Lembrando dessa fala inicial, né? Essa habilidade de tornar abstrações mentais, são a capacidade humana. Nós representamos e expressamos através de símbolos, né? Não necessariamente são coisas materiais, são abstrações mentais, a experiência de vida, né? Assim como a gente pode adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento é um conceito um pouco, eu não gosto muito, mas a classificação que existe dentro da linguagem de contabilidade. Então a gente pode adquirir essas representações do mundo, a gente pode processar essas representações do mundo, produzir representações e, ao mesmo tempo, nos comunicar, né? Empregando essas representações. Isso é a nossa habilidade, enquanto ser humano, para constituir o segundo aspecto, que é o aspecto sistemático ou sistêmico da linguagem, que é o conjunto dessas representações mentais. Então, se a linguagem também é uma habilidade, ou seja, uma capacidade humana de representação, né? A linguagem também é um sistema, né? Seriam esses sistemas de signos que são empregados por nós, seres humanos, na produção de sentido. Para a gente expressar essa nossa faculdade de representação da experiência e do conhecimento. O que é uma casa, o que é um livro, o que é a ideia de agilidade, o que é a ideia de intensidade. Isso são abstrações mentais, elas não estão na realidade, elas se materializam através de gestos, de sons, de imagens, né? Da escrita, do comportamento humano, corpóreo, né? Então, a linguagem vem tanto quanto essa habilidade de representação, quanto o resultado sistêmico delas, né? Nisso, vocês ficaram divididos, né, nesses 3 textos. O Trask, ele é um linguista. Então, ele apresentou para vocês, quem ficou responsável pelo texto 1, linguagem a partir da perspectiva do linguista, né? Ele abordou a linguagem através de autores chaves, como Saussure, como Chomsky, né? Depois quem ficou responsável pelo texto 2, viu o mesmo conceito de linguagem por musicólogos, que são cientistas da música, né? Todos os textos ali na primeira década do século XXI, então não são textos tão antigos assim, né? De certa forma, tem textos aí de 15, 16 anos atrás, mas não são tão antigos, né? E os musicólogos pensando linguagem, tentando aproximar a música de linguagem, vendo na trajetória da história da música europeia esses sinais. E quem ficou responsável pelo texto 3, do Jonathan Harris, que é um historiador da arte, foi para outro campo também, para pensar a ideia de linguagem e linguística no campo das artes visuais. E ele trouxe 2 autores, né,
sobretudo o Baxandal, para a gente entender como que os historiadores da arte percebem ou compreendem a linguagem no campo das artes visuais, né? E das artes visuais tridimensionais, que seriam as esculturas, né? Ai, cadê o negócio aqui? Antes da gente chegar na conclusão, evidente, né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre as impressões que vocês tiveram, né? Pessoal do texto 1, quem gostaria de abordar o texto 1, gente? Suas impressões, quem tomou nota? Vamos pegar aqui. Esse é aquele momento que vocês abrem a boca. Tem, pessoal? Quem lê o texto? Eu li. Quem está falando? A Rebeca. Beleza, Rebeca. Então, a minha internet está travando um pouco, então eu já estou avisando caso eu trave aqui no meio. Mas eu gostei muito do texto porque ele não trouxe comandos. Ele não falou os aspectos necessários para o estudo. Ele não separou os aspectos. No final, ele unificou. Ele falou que não só o estudo do formalismo da linguagem é importante, quanto também o estudo com uma abordagem um pouco mais social, trazendo a linguagem usada pelas comunidades. Entendeu? Não só estudando a gramática como ela é, e sim também o jeito que as pessoas falam. E isso eu gostei bastante. Não separando a linguagem. Deu para entender mais ou menos? Deu, claro. Esse, no caso, é o texto do Trask, né? O texto 1. Isso mesmo. Beleza. Você conseguiu perceber, então, essas vertentes do estudo sobre linguagem, né? Um estudo que seria mais baseado nessas unidades universais, nessas estruturas universais que o Trask fala, e outra que é o emprego contextual dessas estruturas, né? Sim. Entendi. Ótimo. E além disso, o que mais que você observou dentro do texto do Harris? O que você pode pontuar como, se você fosse resumir, sintetizar o texto do Harris, como que você entenderia a linguagem a partir dele? Bom, a linguagem, pelo menos lendo o texto, eu percebi que existem vários tipos de abordagem para a linguagem. E isso que eu achei interessante, porque para cada tipo de linguista existe um conceito para a linguagem. E, pelo menos para mim, eu acho que seria o conjunto de tanto da gramática quanto do jeito de falar. Igual no português mesmo, entre cada estado, não só a mudança de sotaque, mas o emprego da palavra, o vocabulário. Então, acho que a junção de todos esses aspectos, essas variabilidades, seria a linguagem, não só a gramática. Legal, legal. Então seria esse conjunto desses elementos, né? Se eles são universais, se eles são individuais, se a gente pesquisa ele de forma a entender suas estruturas, ou se a gente observa ele no seu local de contexto, são esses sistemas de simbólicos, né? São esses sistemas de unidades universais, não é mesmo? Isso, sim. Beleza, beleza. Já vou aproveitar e puxar a pergunta do Gabriel. O Gabriel falou o seguinte: como a performance coletiva se relaciona com os tipos de linguagem, né? Ótima pergunta. A coletividade pressupõe que existem vinculações múltiplas, né? Que não é só um único indivíduo que está se apresentando ali, né? Então há uma construção coletiva desses elementos universais que a Rebeca acabou de pontuar, né? No texto 1. Então, se existe uma coletividade, existe também um sistema específico de se empregar essas estruturas, não é? Por exemplo, imagine se eu fosse um coreano e estivesse conversando com vocês. Se vocês não soubessem coreano, ninguém ia entender nada, né? Então, existe um compartilhamento culturalmente fundamentado desses elementos estruturais, né? A linguagem, do ponto de vista, pelo menos do Trask, seria esse conjunto, né?
E alguns sociólogos, alguns linguistas, né, sociólogos da linguística, eles observam que seria interessante, eles indicam que seria interessante observar o contexto de realização dessas estruturas, né? Ou seja, observar a performance local dessas estruturas. Como que aqueles indivíduos escolhem empregar determinadas abstrações mentais? Como aqueles indivíduos determinam os limites daquela abstração mental, né? Por exemplo, é muito comum a brincadeira que no alemão não existe mesa, né? A palavra mesa. Existe a palavra de um tampo com quatro pés, onde se bota coisas em cima. Aí se vira Ausfeigen, Heigen, sei lá, né? Isso é uma característica da língua alemã, né? Essa conjunção, essa junção de abstrações mentais até se dá uma mega palavra que vem indicar um local muito específico, né? Então, existe essa performance coletiva que é socialmente fundamentada e contextualmente localizada, que vai se fundamentar, vai se basear, ou vai expressar um tipo de linguagem específica. O interessante é que a pergunta do Gabriel vem no plural, os tipos de linguagem, né? Vamos continuar estendendo as nossas questões para a gente ver como que a gente entende essa pluralidade na linguagem. Quem mais leu o texto 1, gente? Gostaria de abordar? Assim como a Rebeca, eu percebi que eles tentavam aplicar estratégias para conseguir compreender a habilidade que os falantes utilizavam, para conseguir entender o contexto, por que eles falam isso. Tem alguma coisa além disso? Legal, Clara. Essas estratégias, esses métodos, essas maneiras de se compreender algo, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente precisa ter uma metodologia específica. A gente não vai tirar da cachola, né? Então, esses linguistas, de uma forma geral, cada qual no seu tipo de pesquisa específica, na sua linha, né? Na sua ideia de pesquisa, eles vão empregar estratégias para tentar descobrir, sejam estratégias de vamos coletar essas abstrações todas e vamos ver se existe um fundamento em comum universal para tudo. Ou não, vamos olhar a sua representação contextual e vamos pensar como aquela coletividade elabora essas representações mentais, não é? Muito legal, claro, que você percebeu que existe essa variedade, né? Essa multiplicidade de abordagens também. Vamos passar para o texto 2? Ô, Gabriel, você leu qual texto? Só uma pergunta. A Lorraine falou, eu acabei concluindo que os linguistas sempre tinham suas maneiras de interpretar a linguagem. E essas maneiras sempre acabam se interligando, né? Ou seja, eles têm essas estratégias específicas de analisar essa coisa da realidade, que é o emprego de uma linguagem, isso dentro dos linguistas, né, pessoal? Isso é um tipo de conceito para a linguagem. Então, essas estratégias específicas, mas há um desejo de compreender o sistema em si, né? Seja ele localmente estruturado, aí a gente vai para um tipo de sociolinguística pragmática, ou seja essa ideia um pouco mais abrangente, macro, né? Talvez hoje em dia não faça tanto, não seja tão expressivo assim, eu não sou um linguista para afirmar com categoria, e propriedade que um linguista teria para falar sobre o campo, né? Mas talvez não seja tão válido como essas grandes, né? Essas grandes narrativas sobre estruturas universais da linguagem, né? Talvez hoje em dia a história tenha mudado um pouco. Pensando em outros campos que fizeram a mesma questão. E a Maria Fernanda falou, além disso, eu percebi uma dialética de ideias, que no meu ponto de vista é essencial para chegar em um conhecimento, pois esse contraposto de ideias nos faz refletir, né? Essa discussão própria, né? E dentro da ideia de pesquisa sobre linguagens, né? Ou pesquisa em linguagens também. Então, essa dialética que pressupõe que existem perspectivas
que se contrapõem, né, e se complementam ou se negam, né? Então, ótimo. Muito legal, viu, gente? Fiquei feliz aí com as respostas e do pessoal do texto 1, né, as intervenções, tá? Pessoal do texto 2, vamos passar, que já são 9h30 já, o tempo voa, o tempo urge. Quem lê o texto 2? Dos musicólogos. Talvez o texto mais normativo, no sentido de ter muitas caixinhas fechadas, né? É uma característica do pessoal que pesquisa música, pelo menos até ali no início do século XXI. Quem lê o texto 2? Beleza, Fernando. Você gostaria de falar um pouquinho sobre suas impressões, os pontos de síntese que você chegou na leitura do texto 2? Falo sim. Então, nesse texto, a música foi apresentada em termos de linguagem e a musicologia já é apresentada através da escrita. Muitas pessoas usam a linguagem para se assemelhar à música, por exemplo, usam muitos termos, por exemplo, linguagem musical. Mas isso não está exatamente certo, porque isso é uma metáfora. E a música ela não pode ser considerada uma linguagem, mas ela se assemelha. Elas não são iguais, mas apresentam uma semelhança muito grande. Legal. E ao longo desse texto, né, Fernanda, ele apresenta também um desenvolvimentozinho, né, dessas estruturas, indo lá na retórica, que seria uma área de conhecimento, que alguns teóricos, eles se valeram dessa aproximação, né? E não necessariamente isso indica que a música tem essa expressão linguística, né? Do ponto de vista mais convencional, né? Legal. E você observa, ou você concorda com os autores, ou discorda dos autores? Bom, eu concordo, porque eu acho que elas não são iguais mesmo, a música e a linguagem, né? Mas elas estabelecem uma relação por conta de elas apresentarem dimensões socioculturais, físico-sonoras, estilos, não é, do compositor. Legal. Legal, Fernando. Então, a música, apesar da música não ser, no entendimento deles, não ser uma linguagem, ao mesmo tempo apresenta estruturas específicas, né? Que são culturalmente fundamentadas, né? Sim, cada um possui uma linguagem harmônica, né? E isso tem uma total relação com a música, porque cada um tem um jeito de se expressar. Legal. E como que você vê a relação de linguagem harmônica com cultura? Eu acho que a linguagem harmônica seria o jeito da pessoa expressar as palavras, e a cultura são o jeito que as pessoas utilizam dessa linguagem para se expressar. Legal. Você utilizou duas palavras que eu achei geniais, que é, na verdade, a mesma palavra que você utilizou duas vezes, que é o jeito, maneira, forma, né? Isso, verdade. Então, tanto essa estrutura, né, por que a linguagem é culturalmente fundamentada? E por que a música é culturalmente fundamentada? Porque existem maneiras específicas de se apresentar esses sistemas, né? Sim. Legal, massa demais, Fernanda. Quem mais leu o texto 2, gente? O Gabriel falou o seguinte, para não ficar sem uma conclusão do texto 1, eu não discordaria dessa chamada linguagem universal. Por exemplo, se você vai para o Japão e não sabe nada da língua, poderia também se comunicar por gestos, por exemplo. Isso é uma linguagem. Exatamente, Gabriel. Agora extrapolando, imagina se você chega, eu já vi um negócio no Japão que é ótimo. Tatuagens de linha, que também é um tipo de linguagem, uma linguagem gráfica expressa no corpo. Quando você tem tatuagens de linha, expressa cada linha a pessoa que você matou. Isso é culturalmente fundamentado no Japão. Então, se um japonês apresenta tatuado 5 linhas, significa que ele matou 5 pessoas. Isso é o código da máfia, da Yakuza e tudo mais. E que foi assumido lá no Japão, né?
Se uma pessoa não é japonesa, tem tatuagens de linha e chega no Japão, ela não participa dessa linguagem e às vezes é taxada de assassino, né? Esse é um exemplo, como se fosse um gesto. A gente chega na Itália, a Itália faz muito disso, né? Ah, maquei, nananã, né? Isso é uma gestualidade e comunica uma interjeição, né? Então também está numa linguagem. Mas imaginemos que isso daqui, na Papua Nova Guiné, significa um xingamento, né? Então a gestualidade em si, o gesto, ele é o mesmo. Mas a interpretação, a articulação e o emprego contextual dele é outro, né? Então, eu achei ótima a sua pergunta, a sua colocação dessa existência dessa linguagem universal, mas, ao mesmo tempo, tem um emprego contextual, né? Porque as sonoridades podem ser as mesmas, as gestualidades podem ser as mesmas, os sentidos podem ser completamente diferentes, né? Existe um compartilhamento grande, a gente vive num mundo global, né? Se um brasileiro, italiano, alguém fazer isso daqui, a gente entende, né? Que existe porque nós vivemos num mundo globalizado, né, de certa forma, né? Então há esse compartilhamento macro de determinadas linguagens, né, e gestualidades, né? Onde fica o direcionamento para cima? Se eu faço isso daqui significa que é elevado, se eu faço esse sinal significa que é baixo, né? Não necessariamente, outras culturas podem chamar esse tipo de sinal aqui de leste e esse tipo de sinal de oeste. Então, até a própria percepção da espacialidade muda. Né? Então, por isso que esses autores, esses linguistas, e esse é um campo que percorre vários outros campos, sobretudo das artes, quando a gente vai pensar na articulação dos sentidos de determinada obra, né? Então, vários autores, né, de uma forma geral, eles observam esse emprego contextual, né? Pontuando esses aspectos da linguagem universal, né? O que seria indistinto por todas as culturas, né? Integrar essa ideia de linguagem universal. Mas muito legal a sua colocação, viu, Gabriel? O Elias falou que leu o texto 2. E aí, Elias, o que você achou do texto 2? Deve estar digitando, deixa eu ver, vamos esperar. Acho que o texto 2 abordou muito o discurso verbal e escrito relacionado mais à fala como linguagem presente na música. Mesmo assim, há uma dificuldade em relacionar a música e a linguagem, independente dessas abordagens, né, Elias? Essas abordagens que se dão desde a ideia de retórica musical dos barrocos, né, dos medievais também. Isso tudo é Europa, tá, pessoal? Esse texto é bem normativo no sentido de vamos entender a música através do olhar europeu, né? O mundo é muito maior do que a Europa, né? Então, os europeus tiveram essa dificuldade de relacionar a música como linguagem, né? Apresentando ali a ideia da retórica. Lembrando ali, lá na Idade Média, você tinha um trívio, um quadrívio, né? A gente não precisa pensar nisso agora. Mas a aritmética, geometria, retórica e música, né? Estava dentro. E astronomia depois, né? Então tem essa ideia da retórica, tem essa ideia do Lied, tem a ideia do leitmotiv, do Wagner lá no século XIX, mas há uma dificuldade em relacionar música e linguagem de uma forma como os linguistas fazem com a própria linguagem, né? Seja ela escrita, verbal, enfim. E o Elias também apontou que abordou muito esse discurso verbal e escrito, né? Então a música também é entendida como um sistema de símbolos empregados, né? Eu posso, esse símbolo se vai se expressar de forma sonora, né, de certa forma, assim como a fala também é sonora, mas o jeito que nós articulamos, o local que nós acessamos é mais figurativo do que a música. A música não é tão figurativa assim, né? Você não consegue falar a palavra casa através de um violino, né? Você pode expressar a ideia de conforto, talvez, né? Que se casa for conforto para você. Muito legal, gente. Mais alguém leu o texto 2? Para a gente passar para o 3?
Não? Então vamos passar para o 3. Quem leu o texto 3? Eu li o texto 3, eu achei muito interessante porque, para mim, a questão da linguagem da música era discutida muito antes dos anos 70. Porque eu pensei que era algo, tipo, que todo mundo sempre falava. Descobrir que algo tão novo foi realmente surpreendente, porque eu não imaginava isso. Ué, legal, Maria Eduarda. Mas esse é o texto 3 ou o texto 2? É que eu li rosa. Como? Tipo, mas é o texto 3. Ah, entendi. E sobre o texto 3, que é das artes visuais, o que você observou assim? Acaba que, tipo, esse discurso sobre o que é arte e sobre artes visuais, eu fico um pouco confusa, porque eu sempre tenho uma opinião formada, aí quando eu leio os textos eu começo a repensar tudo. Então eu sempre fico tentando entender qual é, a parte certa do que eu acho e a parte certa do que é considerado pelos historiadores da arte, sabe? Sempre fica aquele pensamento sobre o que eu sei e sobre o que eu acho que eu sei. Legal demais, Maria Eduarda. Essa postura que a gente sempre tem que tomar, na verdade, né? De questionar esses aspectos pré-determinados, né? Que a gente às vezes tem com, né? Enfim, ideias formadas e entrar em contato e falar, não, calma aí, deixa eu refletir e ver como isso funciona, né? O que as outras pessoas estão pensando sobre isso e desconstruir para reconstruir depois essas novas perspectivas. Muito legal, viu, Maria Eduarda? Especificamente sobre a questão da música, eu achei interessante você falar, nossa, isso já se pesquisa há tanto tempo, né? É uma inquietude do ser humano, né? Desde a Grécia Antiga, se a gente pega Pitágoras foi um dos primeiros a sistematizar o que ele chama de proporções harmônicas, né? Você pega uma coisa, divide por 2, depois divide por 3, depois divide por 5, e a oscilação dessas cordas vai determinar um harmônico. Isso é uma ideia pitagórica. Então, só para você ver o tanto que, né, não é de agora que a gente reflete sobre isso, né? Mas o texto 3 também traz essa perspectiva, né, desses dois autores, o Victor Burgin e o Baxandal, sobre uma obra de arte específica, né? Vamos pensar, um quadro de Picasso. Esse quadro de Picasso expressa linguisticamente sentidos ou a linguagem é utilizada como um sistema secundário para explicar esse quadro? Ou seja, as reflexões sobre o quadro do Picasso, não é? E o Jonathan Harris vai trazer esses dois autores para demonstrar para a gente, né, de forma resumida, que dentro do campo da história da arte existem essas duas perspectivas assim mais fortes, né? Não necessariamente as duas, mas são duas linhas de entendimento. O quadro em si, o objeto em si artístico, né, como talvez não dotado de expressões linguísticas, o que eles chamam de puro, né, que é uma coisa um pouco complicada, e outra que seria, olha, nós abordamos isto através de sistemas secundários de significado, que seria, nós entendemos produções artísticas, de uma forma geral, através da nossa linguagem, né? E a gente escreve, a gente fala, e a gente comenta, né, empregando esse segundo sistema de representações, que é a nossa linguagem falada, escrita, enfim, para um outro sistema de representações, né, que seria o que está expresso no quadro. Né? A grande questão é, um quadro não nasce sozinho. Alguém fez um quadro, alguém esculpiu alguma coisa, né? Alguém realizou essa instalação. Esse alguém não está sozinho no mundo. Né? Então ele compartilha de uma determinada cultura e emprega isso de uma determinada forma. Então o resultado da ação dele também é culturalmente fundamentado. A Aline falou o seguinte, eu achei interessante falar que cada um tem uma interpretação sobre as artes. Não há um significado definitivo. Isso é interessante, né? Isso não quer dizer também que a arte seja qualquer coisa, né? Que seja tudo. Tudo é arte. Não. A arte é um tipo de comportamento específico dependendo de uma relação escolhida pelo ser humano, se a gente for pensar. Porque eu posso jogar bola, eu posso construir um carro, né?
Não, eu posso entender o futebol como arte e a construção e o design do carro também como arte. Mas não necessariamente a intencionalidade ali por trás é estritamente artística. Viu que a conversa ela é um pouco mais ampla, né? E depende dessas relações que são tecidas. Por isso que você não pode chegar numa aldeia, numa chacali e falar, isso não é arte. O cara falou assim, não, eu não queria fazer isso como arte, cara. Isso daqui para mim é plantar mandioca, eu sei que tá chamando isso de arte, né? Eu sei que tá chamando isso de música, eu sei que tá chamando isso de pintura, né? Então existem várias relações aí. Nós já chegamos a 5 minutinhos quase finais, eu gostaria só de finalizar aqui com a gente, para a gente chegar num ponto de conclusão, né? Tendo em vista essas várias perspectivas, campos diferentes de saber, né? Para a gente finalizar aqui, tá bom, pessoal? Então, os pontos em comum, se é que existem pontos em comum, dessas três áreas, do Trask, do Bird Globe e do Harry, seria: o Trask fala que é um sistema de abstrações universais. Podem ser empregadas individualmente ou coletivamente, mas elas são fundamentadas em regras e em princípios. Não é? Isso é um linguista falando de linguagem. Musicólogos falando de linguagem, que é o Bird e o Globe. É um sistema de estruturas próprias também, a ideia dessa linguagem harmônica, enfim. São metáforas para classificar esses sistemas de estruturas próprias, que são variantes pelo tempo e pelo espaço também, né? Algo que aconteceu há 5.000 anos atrás, algo que acontece hoje. E elas são empregadas de maneira específica, ou seja, existe uma maneira específica de sim fazer música. Não é? E essa maneira específica, ela não é universal, ela é localmente fundamentada. Existe uma maneira específica de fazer música dos machacalistas, ou não. Existe uma maneira específica de fazer música dos alemães do século XVII, dos brasileiros do século XXI. Né? E um historiador da arte, que é o Jonathan Harris, fala, é um sistema de interpretações sobre algo ou alguma coisa, né? Que também é organizado de maneira sistêmica em signos e símbolos. Então, a palavra de ordem, para a gente pensar o que seria, né? Esses grandes pontos de concordância dessas três áreas de conhecimento diferentes, seria que a linguagem é um sistema de abstrações, seja individual, universal, empregado, fundamentado em regras. A música é um sistema de estruturas próprias, que é variante no tempo, que é empregado também de uma forma que não é exclusivamente linguística, mas é um sistema de estruturas. E as artes visuais, de uma forma geral, seriam um sistema de interpretações, né? Ou seja, desse sistema desses símbolos e dessas abstrações mentais sobre algo ou alguma coisa, que também é organizado de maneira única. Essa ideia de sistema traz para a gente, se a gente fosse representar, né, várias redes interconectadas. Esse local da linguagem como esse conjunto, essa trança, esse emaranhado de redes interconectadas. E um ponto dessas redes poderia ser a ideia de suavidade, que poderia se expressar através de um gesto, né? Lembrando lá do exemplo do Gabriel e do Japão. Suavidade, o gesto para suavidade no Japão é um, o gesto para suavidade na Arábia Saudita é outro, né? O gesto para suavidade no Brasil pode ser outro, né? Nesse globo, né, nesse emaranhado de sistemas, também pode ter a ideia de agilidade, a abstração mental de agilidade ou a abstração mental de intensidade. Né? Esse seria o ponto de convergência dessas áreas de entendimento, né, para a linguagem. Esse sistema ordenado com regras próprias, não é? Que vai compor a linguagem musical, a linguagem tal, a linguagem X, Y e Z. Né? Linguagem de programação, por exemplo, né? Que vai ter um comando específico. O interessante é que nas artes, aquilo que nós ocidentais, de uma forma geral, chamamos de arte, que é uma prática específica, uma maneira de acessar essa rede de conhecimento, essa rede de significados que é a linguagem, e apresentar ela, pode materializar, por exemplo, a ideia de agilidade através de um solo de guitarra frenético, intenso, né? Rápido. Então pode ser uma materialização através de um tipo específico de comportamento e de emprego de signos
que vai comunicar ou acessar essa ideia linguística, ou seja, cultural, de agilidade, né? Isso na música, mas isso também pode se expressar, por exemplo, na maneira como um escultor decide gravar a pedra, né, com a ideia de intensidade, acessando nessa rede de significados, nessa rede linguística de ideias, o franzir da testa, a maneira que o olho observa, né, todas as feições humanas que vão condensar ou expressar a ideia de intensidade. Assim como um bailarino ou uma bailarina, ou um ator ou uma atriz, pode dispor o corpo dela ou dele de uma forma que a organização anatômica vai coletar e representar dessa ideia, dessa rede de significados, a ideia de suavidade, né? Qual que é o ponto em comum? O local onde se acessa, né? O que vai variar? A maneira de se apresentar na realidade. Pode ser através de fala, pode ser através de sonoridades, de uma forma geral, ou organização sonoras, pode ser através de esculturas e pinturas, não é? Chique, né, gente? Esse tema, para mim, é um dos temas mais legais dentro do campo de estudos artísticos, que é pensar como que a arte se manifesta de formas plurais e como que cada uma dessas manifestações específicas vai coletar naquilo que a gente compartilha e faz como ser humano na nossa linguagem, né? Joia? Show? Alguma dúvida até agora? Ficou certinho essa ideia, gente, da representação mental, da linguagem, da maneira como as artes se expressam, o local onde a arte, a linguagem artística se vale. O Fernando falou que está tranquilo, o Gabriel tudo certo, a Rebeca também falou que está tudo certo. Então, resumindo, gente, para a gente encerrar nossa aula, o Raine também falou que está tudo certo, para a gente encerrar nossa aula. A gente começou com uma pergunta muito legal do Gabriel, perguntando, né, como que a gente poderia condensar a arte, né? E uma das respostas que a gente chegou foi relação. Essa relação, ela se dá num local específico, né? Que é esse local da cultura, da linguagem sistêmica, né? As artes, então, elas têm essa capacidade, ou o comportamento humano que a gente chama de artístico, tem a capacidade de representar, através de materialidades muito pontuais, materialidades específicas, uma escultura, uma gravura, uma pintura, uma sinfonia, uma canção, um solo de guitarra, uma gestualidade específica, a maneira como se franze a testa, a maneira como se escolhe portar seu corpo. Então, em artes, existem maneiras específicas de se apresentar essas abstrações mentais que a gente chama de linguagem e cultura. Cultura porque resulta das nossas escolhas humanas. Cada agrupamento vai ter a dele. Por isso que a arte da Rússia é diferente da arte da África do Sul. Porque são escolhas diferentes, né? E processos diferentes e específicos também de compor essa linguagem. Por isso que a ideia arquitetônica de casa na Rússia é diferente da ideia arquitetônica de oca de um pataxó, né? Exemplos, né? Não necessariamente que um pataxó tem que viver na oca, né? Pataxós hoje em dia moram em prédios, enfim, não tem nada a ver com isso, não é? Beleza, meus caros? Se não tiver nenhuma dúvida, ficamos por aqui, tá? Qualquer coisa pode mandar uma mensagem para mim. Professor, terá alguma avaliação semana que vem? É que tem um lembrete no cigarro. Desconsiderem esses lembretes do cigarro. Cigarro é um bichinho protocolar, burocrático, tá? O que importa mesmo é o nosso tete-a-tete aqui, né? As nossas conversas aqui. Sempre quando tiver avaliação, eu falo, tá, pessoal? Então pode desconsiderar lá, tá? Então ficamos nessa, vou parar de gravar aqui. Obrigado, viu, Gabriel? Boa semana para você também, tá, gente? E ficamos nessa.